Você já reparou como hoje existe uma pílula para tudo? Dói a cabeça? Um comprimido. Não consegue dormir? Mais um comprimido. Cansado? Café, energético, cápsula milagrosa. O corpo reclama e você silencia. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Isso não é saúde, é apenas sobrevivência. Estamos vivendo anestesiados. Em vez de tratar a causa, nos contentamos em maquiar os sintomas. É como jogar perfume em cima de um lixo. O cheiro melhora por alguns minutos, mas a sujeira continua lá, apodrecendo por baixo. Talvez você se reconheça nisso. Acorda cansado todos os dias, precisa de café para funcionar. O corpo dói, mas você diz, é a idade. À noite, força até o limite, toma algo para dormir e recomeça o ciclo. Esse é o retrato de milhões de pessoas que acreditam estar vivendo, mas na verdade estão apenas empurrando a vida com a barriga. E o pior, a cada atalho, o corpo cobra juros lá na frente. Dores, insônia, irritação, falta de energia, pele sem vida. Esses não são problemas da idade, são alertas. É o seu corpo gritando, eu não aguento mais esse descuido. Mas a maioria prefere se enganar, prefere acreditar na propaganda que promete saúde em cápsulas coloridas. E é assim que a doença silenciosa se instala. Não de um dia para o outro, mas gota a gota, escolha após escolha. Imagine duas estradas. Na primeira, você segue pelos atalhos. Comprimidos, bebidas, desculpas. É mais rápido, parece fácil. Mas cada quilômetro está cheio de buracos escondidos. E mais cedo ou mais tarde, o carro quebra. Na segunda estrada, não há atalhos. É mais longa, mais disciplinada, mais cansativa no começo. Mas quando você chega ao destino, chega inteiro. A pergunta é, em qual dessas estradas você está agora? A verdade que ninguém vende. Você já percebeu? Nunca vai ver na televisão um anúncio dizendo beba água suficiente todos os dias. Nunca negligencie o sono. Cuide do que você come. Por quê? Porque isso não dá dinheiro. Não existe interesse em vender o que é simples, gratuito e poderoso. Por isso, a propaganda sempre vai te empurrar pílulas, fórmulas mágicas, soluções de farmácia. Mas eu preciso te dizer algo duro. Quanto mais você acredita em atalhos, mais fraco você fica. Talvez esse seja o momento de encarar a verdade. Talvez você esteja cansado de se sentir um prisioneiro do próprio corpo, de depender de comprimidos, de viver sem energia, de carregar dores como se fossem normais. Não são. O seu corpo não foi feito para sobreviver desse jeito. Ele foi feito para viver com força, clareza e vitalidade. E no próximo capítulo, você vai lembrar de algo que nossos avós já sabiam, mas que o mundo moderno fez questão de enterrar. O poder real dos remédios naturais. Eles não são mitos. Eles têm base científica. E são eles que vão te preparar para conhecer o remédio caseiro mais poderoso de todos os tempos. Houve um tempo em que não existiam farmácias em cada esquina. Não havia comprimidos, cápsulas, anestesias rápidas. E mesmo assim, as pessoas viviam, criavam famílias, enfrentavam doenças e se recuperavam com aquilo que a natureza oferecia. Nossos avós e bisavós tinham pouco acesso a médicos, mas tinham sabedoria. Eles sabiam que um chá de gengibre acalmava o estômago, que o alho combatia resfriados e fortalecia o coração, que o mel cicatrizava feridas e suavizava a garganta, que uma boa noite de sono e um copo de água limpa valiam mais do que 1000 comprimidos. Hoje, essa sabedoria foi desprezada. Vivemos cercados de remédios industrializados e esquecemos daquilo que sempre funcionou. Olhe para trás. Quantas vezes você ouviu sua avó ou sua mãe dizendo: toma esse chá que melhora. Come alho cru, que a gripe passa. Põe mel, que cicatriza. Naquele tempo, parecia simples demais. Hoje, a ciência comprova. Elas estavam certas. O alho, de fato, reduz a pressão arterial, diminui o colesterol
e fortalece o sistema imunológico. O gengibre contém gingerol, um potente anti-inflamatório que combate náuseas e dores articulares. A cúrcuma é estudada em universidades do mundo inteiro pelo seu efeito antioxidante, protetor contra envelhecimento precoce e até câncer. O mel tem propriedades antibacterianas e cicatrizantes reconhecidas em pesquisas médicas. O chá verde acelera o metabolismo, protege o cérebro e reduz risco de doenças cardíacas. Tudo isso era chamado de remédio caseiro. Mas hoje sabemos, não era superstição, era ciência antes de ser ciência. E sabe por que essas soluções foram deixadas de lado? Porque não rendem bilhões para a indústria. É impossível patentear o alho, o gengibre ou a cúrcuma. Ninguém fica milionário vendendo água limpa. Por isso a cultura moderna nos ensinou a desprezar o simples e confiar apenas no que vem em caixas coloridas. Mas quem paga o preço é você. Cansado, doente, cheio de remédios e cada vez mais frágil. É claro que a medicina moderna trouxe avanços incríveis, antibióticos, cirurgias, tratamentos que salvam vidas. Mas junto disso nasceu uma dependência perigosa, acreditar que tudo se resolve em comprimidos. E é aí que a saúde verdadeira se perde. Porque não existe pílula que substitua a disciplina. Não existe remédio que cure o que você faz contra o seu corpo todos os dias. O corpo adoece em silêncio, mas também se regenera em silêncio, se você oferecer o que ele realmente precisa. Observe alguém que ainda mantém esses hábitos antigos. Aquela pessoa que toma seu chá, bebe água direito, consome alho, mel, hortaliças frescas. Geralmente, ela é mais resistente, adoece menos e recupera-se mais rápido. Enquanto isso, quem depende apenas de remédios vive uma rotina conhecida. Exames constantes, nova receita a cada consulta, uma caixa de remédios substituindo a outra, e um corpo cada vez mais cansado. A diferença está na raiz. Um cuida das causas, o outro só disfarça os sintomas. Os remédios naturais não são mágica, eles não prometem milagres de um dia para o outro, mas funcionam porque trabalham em conjunto com o corpo e não contra ele. Eles fortalecem, equilibram, restauram. É por isso que, se você quer recuperar sua energia e vitalidade, precisa resgatar essa memória perdida. Precisa olhar para a mesa, para a cozinha, para a natureza e lembrar que o verdadeiro poder nunca esteve em farmácias, mas no dia a dia, nas escolhas mais simples. E o mais impressionante é que você vai entender como o corpo dá sinais silenciosos quando está carente desse cuidado. Sinais que muitos confundem com idade, mas que na verdade são alertas de que o corpo está pedindo socorro. E se você aprender a escutá-los, poderá evitar as doenças que destroem milhões de vidas todos os anos. O corpo humano é sábio. Ele nunca adoece de repente, nunca desmorona de um dia para o outro. A doença não chega como um raio que cai do céu. Ela vem como uma gota constante, lenta, discreta, quase invisível. O problema é que na correria da vida, aprendemos a ignorar os sinais. E cada sinal ignorado é um passo em direção ao colapso. Quantas vezes você já disse para si mesmo frases como: "É só um cansaço normal, é só a idade, todo mundo sente dor, não é nada demais, é só estresse, passa logo." Mas a verdade é que não passa. Essa dorzinha que você acostumou a carregar, essa insônia que virou rotina, essa falta de energia que você acha normal, nada disso é normal. É o corpo te avisando: eu não aguento mais ser ignorado. Olhe para a sua própria vida. Cansaço constante, mesmo depois de dormir, falta de energia para tarefas simples, memória falhando em detalhes que antes eram fáceis, dores de cabeça frequentes que você sempre resolve com comprimidos, alterações de humor, irritação, ansiedade, tristeza sem motivo aparente.
pele e cabelo sem vida, sinais claros de que o corpo está pedindo nutrientes e hidratação. Dificuldade para dormir, mesmo exausto. Esses são os primeiros gritos silenciosos do corpo. Não são apenas incômodos passageiros, são alertas de desgaste interno. O que a maioria faz? Corre para o remédio mais próximo. Toma uma cápsula para dormir, outra para acordar, outra para suportar a dor. Mas não muda nada na raiz. E o resultado é previsível. A cada ano, novos diagnósticos, novos exames, novas caixas de comprimidos. A vida vira uma prateleira de farmácia. Você já reparou como o ser humano consegue se acostumar até com o que o mata? Alguém começa fumando um cigarro no fim de semana. Depois, é um por dia. Depois, 2 maços. E diz, meu corpo já acostumou. Mas o corpo não acostuma. Ele sofre em silêncio. Ele se adapta para sobreviver, mas vai se deteriorando por dentro, até o dia em que não aguenta mais. O mesmo acontece com esses sinais silenciosos. Dor crônica, fadiga, insônia. Você normaliza, mas por dentro seu corpo está implorando, faça algo antes que seja tarde demais. Quando você era jovem, podia virar noites, comer qualquer coisa, beber sem medida, que o corpo aguentava. Mas hoje, se está aqui me ouvindo, já percebeu. O corpo não perdoa mais. O metabolismo muda. A regeneração fica mais lenta. Cada erro pesa em dobro. É nesse momento que muitos jogam a toalha e dizem, é assim mesmo, estou velho. Mas não, isso é mentira. Velhice não é sinônimo de doença. O que destrói é a negligência acumulada. Se você continuar ignorando esses sinais, sabe o que acontece? Eles se transformam em diagnósticos sérios. Hipertensão, diabetes, depressão, infartos, câncer. Doenças que não surgem do nada, mas do acúmulo de descuidos diários. Mas, se você escolher prestar atenção agora, esses mesmos sinais podem ser sua salvação. Eles são um convite à mudança, um aviso de que ainda dá tempo de reverter, de fortalecer, de recuperar o que parecia perdido. A ciência já provou. O corpo humano tem uma capacidade incrível de regeneração. Mesmo depois de anos de maus hábitos, se você oferece o que ele realmente precisa, ele responde. Ele se recupera. Ele agradece. Mas a primeira decisão é simples: ouvir. Ouvir o corpo que você ignorou por anos. Respeitar os sinais silenciosos que estavam sempre ali, implorando por atenção. E ao viver mais, você vai entender por que o remédio caseiro mais poderoso de todos os tempos foi deixado de lado. Não porque ele não funcione, mas porque ele não dá lucro. E é exatamente aí que mora a verdade que pode mudar sua vida. Você já parou para pensar em como a lógica da saúde moderna funciona? Se um remédio é caro, todos acreditam que ele deve ser poderoso. Se é importado, então é quase milagroso. Mas, se é simples, barato, acessível a qualquer pessoa, o mundo olha com desprezo. É aqui que entra o paradoxo. O que realmente funciona, o que o corpo mais precisa, é justamente aquilo que ninguém valoriza, porque não dá dinheiro para ninguém. Não se engane, a saúde virou negócio. Cada comprimido, cada exame, cada internação é parte de uma engrenagem que movimenta trilhões todos os anos. A indústria não lucra com pessoas saudáveis, ela lucra com pessoas dependentes. Já percebeu como quase todo remédio que você toma hoje não cura, apenas controla? Pressão alta, controla. Colesterol, controla. Ansiedade, controla. Nada resolve na raiz. É um ciclo infinito. E cada mês você precisa de mais uma receita, mais uma caixa, mais uma visita à farmácia. E sabe o que é pior? Muitas vezes o que poderia prevenir tudo isso está ao seu alcance, de graça. Pense comigo. Quem ficaria rico vendendo água? Quem teria lucro ao ensinar você a caminhar ao sol, a dormir cedo, a beber um copo de água morna pela manhã?
Ninguém. É por isso que você não vê campanhas na TV falando sobre isso. Não há interesse em promover o que é barato, natural, acessível. Mas há uma avalanche de propagandas de remédios, vitaminas industrializadas e fórmulas mágicas. O mundo faz questão de esconder o essencial porque ele não gera lucro. Se alguém te diz, beba mais água, você provavelmente pensa, isso é básico demais, não pode ser tão importante. Mas se essa mesma frase viesse em um frasco importado com rótulo dourado, custando R$300, talvez você acreditasse. O ser humano aprendeu a valorizar o que é caro e a desprezar o que é simples. Mas a vida funciona ao contrário. É o simples que sustenta o corpo. É o óbvio que salva vidas. Vivemos cercados de informações contraditórias. Esse alimento engorda, aquele emagrece, esse chá faz mal, esse suplemento é milagroso. Enquanto você se perde nesse mar de dúvidas, a verdade continua ali, escondida a céu aberto. A base da saúde sempre foi e sempre será o essencial e não o supérfluo. Mas como o essencial não vende, ninguém fala dele. Quantas vezes você correu para farmácias, gastou com exames, tomou uma lista de comprimidos e, no fundo, continuou doente? Quantas vezes confiou em promessas milagrosas e viu apenas sua carteira se esvaziar enquanto seu corpo seguia cansado e sem energia? Essa é a prova de que algo está errado. O que realmente transforma não é vendido em propagandas milionárias. Está na sua frente, mas você ignora. Talvez doa ouvir isso, mas é preciso. Você não está doente apenas porque tem má sorte ou porque envelheceu. Grande parte do seu estado atual vem de escolhas diárias, de descuidos repetidos, de confiar em atalhos e desprezar o essencial. E aqui está a boa notícia. Se foi você quem permitiu essa destruição silenciosa, também é você quem pode virar o jogo. Mas só quando decidir valorizar o que não pode ser comprado. Até aqui você já entendeu 3 coisas fundamentais. Atalhos cobram caro. O corpo dá sinais que você insiste em ignorar. O que realmente funciona é tão simples que o mundo não valoriza. Agora, no próximo capítulo, eu vou revelar qual é o remédio caseiro mais poderoso já descoberto pela ciência. Não é uma moda passageira, não é uma fórmula escondida. É algo que você conhece desde criança, mas nunca levou a sério. E quando você entender o que é, vai perceber que a sua saúde sempre esteve em suas mãos. Só que você escolheu ignorar. Agora, respire fundo. Tudo o que você ouviu até aqui foi para preparar este momento. Talvez você esteja esperando um alimento raro, uma erva exótica, uma fórmula perdida no tempo. Mas a verdade é ainda mais surpreendente. O remédio mais poderoso já descoberto pela ciência não está em laboratórios, nem em cápsulas, nem em frascos caros. Ele é a água. Sim, a água. Esse líquido transparente, banal, barato, esquecido. Aquilo que você provavelmente subestima todos os dias, mas que é a base de toda a sua vida. A essência da vida que você esqueceu. Você pode passar semanas sem comer, mas não pode passar mais que alguns dias sem beber água. Isso porque 70% do seu corpo é água. Seu cérebro, seu sangue, seus músculos, suas células, todos dependem dela. Sem água não existe pensamento claro. Sem água não existe circulação. Sem água não existe defesa contra doenças. Sem água você não existe. O preço da negligência. E aqui está o problema. A maioria das pessoas vive cronicamente desidratada. Talvez você seja uma delas. Talvez acorde, tome café, passe o dia em refrigerante, suco industrializado, cerveja. E esqueça do básico, água pura. O resultado? Dores de cabeça constantes, falta de memória, ansiedade e irritação, pressão alta, pele envelhecida, doenças renais, cansaço que não passa nunca. Tudo isso pode estar ligado a uma única coisa: a falta de água suficiente no seu corpo. A ciência comprova. Estudos mostram que uma perda de apenas 1,5% de água no corpo já é suficiente para prejudicar sua memória e concentração. Uma desidratação leve pode imitar sintomas de ansiedade e até depressão. Pesquisas também associam a falta crônica de água com risco aumentado de hipertensão, diabetes e até câncer.
Não é exagero. Não é crença popular. É ciência. A água é o medicamento natural mais poderoso do planeta. O paradoxo da abundância. Você já percebeu a ironia? O ser humano gasta rios de dinheiro em cápsulas e fórmulas, mas esquece de beber o líquido que está em todo lugar. É como morrer de sede à beira de uma fonte inesgotável. Você já teve sede intensa? Aquela sensação de boca seca, dor de cabeça, tontura. Agora, imagine viver assim todos os dias, de forma silenciosa, sem perceber. É exatamente o que acontece com quem não bebe água suficiente. O corpo vai secando por dentro, envelhecendo célula por célula, até que a doença aparece. O remédio que nunca deveria ter sido esquecido. A água é ao mesmo tempo analgesia natural, desintoxicante, limpa rins e fígado, estimulante cerebral, melhora foco e memória, regulador de humor, reduz estresse e ansiedade, fonte de juventude, hidrata a pele e retarda o envelhecimento, aliada da imunidade, fortalece defesas naturais. E tudo isso sem bula, sem efeitos colaterais, sem contraindicação. O que falta não é acesso, é consciência. A virada que você precisa fazer. Talvez você esteja pensando, mas eu já bebo água. Será mesmo? A maioria das pessoas bebe menos da metade do que precisa. E engana-se com líquidos que não substituem água pura. Café, sugos industrializados, cerveja. Água é água. Ponto final. E se você está cansado de viver sem energia, ansioso, com dores constantes, talvez não precise de mais comprimidos. Talvez só precise de um copo de água a mais todos os dias. O convite à mudança. Olhe para sua vida até aqui. Quantas vezes você buscou a solução em remédios caros, enquanto o essencial estava no filtro da sua cozinha? Quantas vezes você gastou dinheiro tentando consertar seu corpo quando poderia tê-lo protegido com algo tão simples? É hora de parar de desprezar o que é óbvio. É hora de valorizar o que realmente importa. A água não é mais do que um líquido. Ela é a linha invisível entre a doença e a vitalidade, entre a fraqueza e a força, entre sobreviver e viver de verdade. Se você chegou até aqui, é porque entendeu uma verdade poderosa. A sua saúde não depende apenas de remédios caros ou de soluções rápidas. Ela depende de escolhas simples, diárias e de nunca mais desprezar o essencial. Mas lembre-se, essa jornada não precisa ser feita sozinho. Aqui no Pilares da Saúde, você vai encontrar mais conteúdos que revelam os segredos da ciência e da vida real, para que você tenha mais energia, mais clareza e mais vitalidade. Por isso, eu quero te pedir 3 coisas muito importantes. Se inscreva agora no canal Pilares da Saúde para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe o seu like, porque isso mostra que esse conteúdo fez sentido para você. E escreva aqui nos comentários: "Eu escolho saúde". Essa frase vai ser o seu pacto público, o seu compromisso de nunca mais negligenciar o óbvio e cuidar de si de verdade. Quanto mais pessoas comentarem e se unirem a essa mensagem, mais forte será essa comunidade de transformação. O poder está nas suas mãos. A escolha é sua. E o próximo passo começa agora.